Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Vocês estão bem, meus irmãos? Só 3 pessoas. Vocês estão bem, meus irmãos? Graças a Deus que, apesar das circunstâncias adversas que nós vivemos nesses últimos anos, mas a bondade, o amor, a graça, a fidelidade do Senhor tem nos alcançado, e é por causa dele que nós estamos aqui e estamos de pé. O culto só é culto que nós temos o objetivo claro de adorar o Senhor. Por isso, a semelhante à expressão do apóstolo Paulo, eu lhes digo nesta noite, Romanos 11:36. Paulo foi muito claro quando ele disse: porque dele, ele é a origem de tudo, e por ele é o sustentador de tudo, e para ele é o alvo de tudo. Para ele, pois, a glória para todo o céu. Meus irmãos, que alegria poder retornar a esta casa, a este tempo. Eu estava dizendo ali ao pastor Piero que o tempo, a igreja somos nós. O tempo, que a gente se refere à parte arquitetônica, está muito bonito, está muito bonito. Deus continue abençoando os irmãos que têm feito a obra de Deus aqui com muito zelo, em nome de Jesus. Minha gratidão ao pastor Piero pelo convite. Muito obrigado, pastor Piero, sua esposa Edinai. Que Deus continue abençoando esse casal abençoado, rindo de Jesus e inspirativo. Que Deus continue fazendo maravilhas na vida do pastor Pinheiro. Ele sempre é alvo das nossas orações, bem como os irmãos aqui em Lagoa Nova. Que Deus continue fazendo maravilhas. Louvando a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Pinheiro. Estou louvando a Deus pela vida de todos os obreiros e de toda a igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Salmo de número 123. Salmos de número 123. Salmos de número 123. Existe o Salmo 23 e também existe o Salmo de número 123. Quem achou o texto, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E não achou, diga: eu vou também. Ficar em grande problema, né? É verdade? Meus irmãos, nada contra, tá? Nada contra quem prega assim, o pregador que passa a noite todinha assim, né? Faça isso, olhe para cá, diga isso, faça para lá, tá? Mexa com vontade. Nada contra, nada contra. Eu particularmente evito fazer isso. Mas inicialmente eu sempre gosto de fazer um pedido. Posso fazer aqui hoje, pastor? Então, devidamente autorizado. Olhe para alguém que está do seu lado e dê um sorriso assim para ele, bem bonito. Tem gente que chega na igreja com a cara de delegado, a polícia delegado, tudo junto. Não dá um glória por 100 reais uma cocada. É verdade? Pode sorrir, irmão, mostra os dentes, mostra os aparelhos. Pastor, eu sou bangueiro. No culto como esse pode acontecer um milagre. Eu creio. É verdade, irmão? Um culto como esse pode acontecer. Olhou para ele, sim, de forma bem, charmosa, como você é. Aí você disse para ele, bem baixinho agora: não fale comigo agora, por favor. Amém? Só quem vai conversar, diga amém. Sangue de Jesus. Faça isso não, pelo amor de Deus. Estou brincando, viu, Santinho? Eu fico meio assim, que não. Salmos 123. Diz assim o texto, irmãos: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva
para as mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua volta e do desprezo dos soberbos. Amém? Você que pode deixar a sua Bíblia aberta exatamente no texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um dos livros mais belos da literatura sagrada. Eu tenho certeza absoluta de que todos que estão nesse ambiente têm o prazer, a alegria, o contentamento de se debruçar, de se alimentar, de mastigar e até de devocionar através dos salmos. Eu sempre costumo dizer que se quisermos fazer um curso de teologia intensivo sobre adoração, é só ler os salmos. Não precisa participar de nenhuma escola teológica para isso, porque os salmos, eles têm a capacidade de abrir a nossa visão, de perfurar a nossa alma e de conduzir o nosso espírito para a devoção, para a rendição e para a prática constante da adoração. João Calvino disse que os salmos, eles são como a anatomia de todas as partes da alma. O teólogo Sterling, ele disse que os salmos é a maior sinfonia de louvor e adoração que já foi escrita e composta ao Senhor. Quando lemos os salmos, a gente percebe que os salmos têm a capacidade, a característica, a peculiaridade de jogar luzes nos escuros porões da nossa internalidade e de abrir a nossa visão para enxergar a soberania de Deus. Portanto, os salmos é o livro dos idiomas de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, toda a Bíblia é revelada, toda a Bíblia é iluminada, toda a Bíblia tem a marca cabal e fiel da grandeza de Deus. Mas os salmos é diferente. Por quê? Porque se a gente ler o Pentateuco, os 5 primeiros, se a gente ler os 12 livros históricos, se a gente ler os profetas maiores e menores, os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, as cartas de Paulo, tanto geral, universal como pastoral, e até o último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação, o Apocalipse, a gente vê toda a ação de Deus e Deus falando. Mas os salmos, pastor Piero, obreiros da igreja, é diferente. Aqui é o livro mais humano da Bíblia, que você vai perceber que não é Deus falando, é o homem adorando, é o homem buscando, é o homem abrindo a sua alma, dilatando o seu coração e apresentando ao Senhor as suas adversidades, as suas intempéries, as suas crises existenciais. Tem muita gente vivendo crise existencial hoje e às vezes esquece de tomar uma dosagem do remédio santo, que é ler os salmos, é se degustar os salmos, é mergulhar nele. Então veja que os salmos, eles são brilhantes. Mas vamos lá, que eu não esqueci o texto que eu li. Salmo de número 123, ele é um daqueles salmos que a gente chama de salmo de romaria, ou de salmo de romagem, ou de salmo de peregrinação. Ele era cantado, celebrado e apresentado ao Senhor pelos judeus que peregrinavam, que caminhavam para Jerusalém com o propósito verdadeiro de entregar ao Senhor a sua melhor melodia, a sua melhor adoração. Então esse salmo, ele é muito brilhante. Irmãos, se a gente pudesse dividir todos os salmos, ou seja, os 150 músicas, salmos, a gente fala capítulos, mas na verdade salmos na tradução original não é dividido em capítulos e versículos, mas versos. Então todos os 50 salmos, baseados em versos compostos ao Senhor, a gente pode dividir ele em 3 partes. Quantas partes? 3. Olha aqui para a minha mão direita, ó. Poesia, espiritualidade, adoração e profundidade. Vou repetir: poesia, espiritualidade, adoração
e profundidade. Poesia, porque a gente aprende com os salmos a compor a melhor melodia de adoração ao Senhor. Espiritualidade e adoração é que a gente se rende ao Senhor na rota do sagrado. E profundidade é que quanto mais você mergulha nos salmos, mais aprofundado você fica em relacionamento com o Senhor que fez os céus e a terra. Mas o Salmo 123, a gente também pode dividir ele em 3 partes. Quantas partes, meus irmãos? 3: soberania, misericórdia e sofrimento. Soberania, verso 1, pois o texto diz: eu levanto a ti os meus olhos que habitas nos céus. Misericórdia, a gente vê isso no verso 2 e 3, quando o salmista no cântico implora, roga, suplica, pede por piedade ou misericórdia. E esperança, ele vai citar no verso 3 e 4, exatamente sobre sofrimento, exatamente sobre o desprezo que o povo estava vivendo. Agora preste atenção, a gente percebe que a soberania e a misericórdia de Deus não nos impede de vivermos problemas na vida. É assim ou não é, minha gente? A gente percebe pelos salmos e pela experiência vivencial que tanto a soberania de Deus quanto a sua misericórdia não nos impede de passarmos por dificuldades. Sabe o que é isso? Presta atenção, isso é o balanço, equilíbrio e profundidade da vida espiritual. Eu vou dizer, isso é o balanço, o equilíbrio e profundidade da vida espiritual. O que, pastor? As adversidades, os problemas. Já prestou atenção que você fica melhor quando você passa por dificuldades? Tem gente que tem dificuldade de perceber isso, pastor Bia, mas a gente fica melhor. E é por isso que Deus não forja o nosso caráter no meio de uma plateia, fazendo a gente sorrir. Ele forja, prepara, lustra o nosso caráter na fornalha do sofrimento, nas adversidades, nos problemas da vida. Eu nunca fui tratado por Deus sorrindo, eu sempre fui tratado por Deus chorando. Mas é aquele choro gostoso que quanto mais a gente chora, mais a gente quer que a mão de Deus trate a gente, mude a gente, trabalhe na gente, faça alguma coisa para mudar a nossa vida. Por isso eu já quero abrir um parêntese aqui e dizer para você, servo de Deus, obreiro de Deus, igreja do Senhor, não reclame das adversidades, não reclame dos problemas. Deus está no controle e está fazendo com que o seu caráter seja revelado em você, porque a melhor coisa da vida não é se parecer com o pastor A, com o pastor B, com o pregador A, com o pregador C. A melhor coisa da vida é ter o caráter e a semelhança de Cristo Jesus. Petrina de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Pedro disse assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não, Deus diz, para vos provar. Ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Olha a grandeza. Por quê? Explicação prepositiva. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós, ele diz, sofra como um malfeitor ou como quem anda na rota errada, mas é aquele que está focado na pessoa bendita de Jesus. O que diz João 16:33? Todo mundo conhece, né? No mundo, ambiente, tereis aflições, dificuldades, mas tende bom ânimo. A motivação, porque eu venci o mundo, garantia. Jesus é tão grande que ele diz assim, ó, no mundo não tem papinha não, como diz uma expressão por aí. No mundo não tem, meu irmão, alegria passageira não. No mundo tem alegria que eu coloco. Mas tem uma coisa, se tem uma coisa que você vai ter no mundo, olha aqui para mim, porque depois que eu descobri isso aqui, pastor Pinheiro, a minha vida espiritual mudou, irmã Edilade. A palavra aflição, tereis aflições, ela não está no singular, ela está no plural. Aflições, a palavra aflições no grego significa pressão, opressão, tribulação, compressão e força pesada sobre nós. Olha aqui para mim, quando o Senhor disse, no mundo você vai ser comprimido, perseguido, afligido, e vai entrar numa
ensinar que nós precisamos ter alguns cuidados para que o sofrimento não tire a visão da soberania e também da experiência recebida da misericórdia. Como assim? Preste atenção. A palavra olhos aqui no texto está mencionada 4 vezes. A palavra Senhor está mencionada aqui no texto 3 vezes. A palavra misericórdia também está mencionada no texto 3 vezes. Eu sempre costumo dizer, pastor Pinheiro, quando eu estou dando aula de interpretação lá na igreja, quando você passa pelo texto, que você vê uma palavra várias vezes no texto, não fuja dela, é porque tem alguma coisa ali para nos ensinar. Então, quanto mais a expressão utilizada aqui é olhos, então a gente pode depreender desse texto que a visão do texto é que foca, é que nos conduz para Deus. Preste atenção que aqui este salmo é muito mais do que o salmo do desprezo, eles cantando, ou o salmo de pedir misericórdia. É o salmo de concentrar a visão, é o salmo de enxergar a mais. E aqui para nós, olha aqui para mim por favor, irmãos, sabe por que tem gente que está escorregando, batendo a testa e vacilando e não está vivendo aquilo que Deus projetou para ela? Porque ele perdeu a visão, desfocou, desconcentrou. Mas nesta noite o Senhor nos traz uma palavra, não de advertência, que pode ser que seja de advertência, mas eu digo mais de confrontação, para nos colocar na rota da satisfação. Então, irmãos, preste atenção, eu e você, se a gente aprender, escute, se a gente aprender e praticar o que está aqui, que eu vou começar a explicar aqui agora, a sua vida muda. A sua vida não muda, não é porque eu estou pregando, não. A sua vida muda porque a Bíblia tem a capacidade de mudar a minha vida e a sua vida. Então, veja só que a palavra olhos aqui é a palavra central. Sabe por quê? Porque nós precisamos de visão. Você quer ver? Olha só, Esdras capítulo 9, versículo 8. Esdras fez uma oração que eu faço todos os dias. Ele disse: Senhor, ilumina os meus olhos. Senhor, ilumina os meus olhos. Sabe qual foi a oração que Jó fez? Em Jó 31, verso 1, ele disse: eu fiz pacto, aliança ou concerto com os seus olhos. Sabe qual foi a oração que o salmista fez? No Salmo 119 e verso 18, ele disse: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe qual foi a oração que o salmista fez no Salmo 121? Ele disse: elevo os teus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Sabe qual deve ser a visão do crente? Obviamente que no texto está de forma negativa, mas nós vamos aprender de forma positiva. Provérbios 27 e 20. O proverbista disse: os olhos do homem é igual ao inferno, não se satisfazem, quanto mais olha, mais quer. Aí a gente vai mudar. Como assim? Os olhos do crente fiel, que quer morar no céu, é igual a coisa santa, que quanto mais olha, mais quer ver a glória de Deus. O que diz Hebreus 12, 2? Preste atenção. Está escrito assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Preste atenção, não é olhei, não é olharei, é olhando. A ação do verbo é um gerúndio continuado. Sabe o que ele está dizendo? Em todo o tempo você não pode deixar de olhar, olhando sempre, olhando sempre. Aí o texto diz firmemente, ou seja, porque vai ter ocasiões que você vai querer olhar para a direita e para a esquerda. Lembra de Josué 8? Eu digo a você, se você quiser avançar, Josué, não olhe para a direita e nem para a esquerda, medite na palavra de dia e de noite. A gente faz essa correlação, olhando firmemente a grandeza, para propósito, objetivo, o autor e consumador da vossa fé. Sabe quem é o autor? Aquele que começou. Sabe o consumador? É aquele que vai terminar. Aí lá vem Paulo, parece que ele ouviu o escritor da Epístola aos Hebreus escrever isso aqui. Aí disse lá na prisão, disse assim: ó, Filipenses 1:6, porque estou certo de que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quem recebe essa palavra, ele vai. Amém?
esse amor direito comigo, por favor, diga assim: eu preciso ter visão. Agora presta atenção, qual é a visão que eu preciso ter? Que eu preciso não, que eu devo ter. Primeiro, eu tenho que olhar para Deus. A primeira característica da visão apresentada no texto pelo Saulo é a visão da focalização na pessoa de Deus. Pastor, onde está escrito? Olha aqui para mim, por favor, você entender isso aqui, para ti, está escrito, para ti, pessoa, Deus, que habitas nos céus, lugar de habitação, levanto os meus olhos. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo aqui, pastor Pinheiro? A minha visão está em ti. Irmão, preste atenção agora. Sabe qual é o segredo deste verso aqui? Irmãos, sabe o que é? É na palavra levanto. Porque a palavra levanto aqui no hebraico significa carregar, suportar e sustentar. Daí a gente tem, sabe o que o salmista está dizendo? Eu olho para aquele que tem a capacidade de me carregar, me suportar e me sustentar. Você perdeu de dar glória a Deus. Olhe para aquele que pode carregar a sua vida, que pode suportar a sua vida e que pode sustentar a sua vida. Ele é grande ou não é, meus irmãos? É. Sabe qual é o problema? Esses dias eu falei, acho que alguém pode ficar chateado, mas não tem problema que você ficar, eu durmo mesmo. Sabe qual é o problema? É que tem gente querendo mudar, olhando para a vida alheia. Olha, cadê o glória, né? Glória a Deus, cara. É que tem gente, pastor, que querendo mudar, olhando para a vida alheia. Irmão, ninguém muda olhando para a vida alheia. A gente muda olhando para o Senhor. É desse jeito. Jonas Madureira tem um livro, até recomendo para os irmãos, chamado Inteligência Humilhada. Ele diz que o conhecimento de Deus gera autoconhecimento de si, assim como o autoconhecimento de si gera o conhecimento de Deus. Pastor, não entendi nada, vou explicar. Ele está dizendo que quando a gente conhece Deus, a gente passa a se conhecer, e quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer Deus. Por quê? Quando a gente conhece Deus, a gente vê a sua soberania. Quando a gente vê a soberania dele, a gente vê a nossa pequenez. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, a gente vê a sabedoria de Deus. Então quem quer mudar, precisa mudar olhando para quem? Olhando para quem? Por isso tem gente querendo mudar olhando para a vida de A e B. Não é assim. Eu vou lhe provar que a gente muda olhando para o Senhor. Pastor, vamos lá. Isaías 6, quem lembra? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, ninguém me contou, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto, não de Deus, dos anjos, com 2 sobre os pés, não de Deus, dos anjos, e com 2 voavam velocidade. Olha a grandeza. E clamavam uns para os outros, não era para Deus, está escrito, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aí Deus diz: e toda a terra está cheia da sua glória. Olha para cá, irmãos, presta atenção, que dá vontade de pular, que eu sou pentecostal, irmão. Olha assim, e os umbrais das portas, dá uma atenção, e os umbrais das portas se movia, olha o detalhe, com a voz daqueles que clamavam. Onde Isaías estava? No templo. E a dimensão da visão e revelação aonde? No alto. Isaías está embaixo e a revelação está em cima. Mas a revelação é tão grande, tão intensa, tão profunda, tão pungente, que os anjos adorando o céu tremiam o templo embaixo. Vai para cá. Se os anjos fazem a terra tremer, você imagina a glória aqui hoje. Aleluia! Pode fazer tremer. Pode adorar, estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo a presença de Deus. Ô minha irmã, tudo que está parado no teu casamento, na tua casa, na tua família, nesta cidade, no teu ministério, o balanço da glória de Deus pode mover aqui hoje, em nome de Jesus. Oi, olha aqui, ó, o texto pode dizer assim, ó. Aí os anjos, né, clamavam uns para os outros.
diz assim, ó: quando eu vi o Senhor, quando ele viu os anjos, parece que eu estava lá do lado de Isaías, parece que eu estava lá do lado dele. Quando ele viu os anjos adorando e tremendo, está escrito assim, pastor Pinheiro, ó: ai de mim, porque vou para o céu, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de puros lábios. Aí o texto diz: porque os meus olhos viram o... Escuta, irmão, quando a gente olha para o outro, a gente tem a tendência de achar eles e se achar melhor. Mas quando a gente olha para Deus, olha a verdade: ai de mim, o peso, que vou perecendo a sentença, porque eu sou homem de lábios impuros, o meu estado, porque habito no meio de puros lábios, um ambiente corrompido, porque os meus olhos viram bem. Pastor, explica melhor. Quando eu olho para Deus, eu me reconheço, não sou nada. Quando eu olho para Deus, eu vejo sua grandeza e a minha pequenez. Quando eu olho para Deus, eu vejo que Ele é e eu não sou. E aí eu vou baixar a cabeça, baixa. Mas aí Ele vai dizer: só porque você reconheceu quem você é, vem cá, Serafim, vem cá, Serafim. Joga fogo na boca dele agora. Joga fogo. Em nome de Jesus, receba o poder da palavra, receba o poder da palavra, receba o poder da palavra, receba o poder da palavra. Olhe para Ele, olhe para Ele. Olha, eu vou lhe apresentar alguns motivos, tá? Alguns motivos. Assim, bem no básico, tá? Eu vou jogar o texto para cima, vou dar uma tapa nele. Aí tu segura com a mão e a boca aberta. Entendi não, a mão é para pegar o texto pela frente e a boca para tu dar glória. Não, olhar, irmão, é olhar para ele, não tem erro não. Olhou para ele, tá certo. Tirou o olhar dele, dá errado. Pastor, mas estão falando de mim, deixa eu falar, olha para ele. Pastor, mas disseram que eu não chego lá, o problema é de quem disse que você não chega. A opinião dele não vale nada para Deus, deixa Deus trabalhar. Porque se a opinião de alguém valesse para Deus, ele não tinha dado uma tapa na testa de Ananias, lá em Atos 9:15. Pastor, que conversa é essa? Vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, que eu já dei uma tapa na testa de Saulo, porque ele estava muito exibido, perseguindo a minha igreja, e ele já tem uma visão, cada crente, já viu que entrou numa falsa carreira. Aí ela diz assim: mas ele não presta. O Senhor disse: não presta para você, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ele é grande, não é? Ele é grande, não é? Olha aí por que você tem que olhar para ele. Olha só. Olha como o nosso Deus é fraquinho. Olha como ele é fraco, né? Pastor, a gente conhece Deus? Não conhece. Certo? Não, conhece não. Ninguém conhece Deus. Às vezes o pregador, na empolgação, diz que conhece Deus, mas não conhece. Ninguém conhece Deus. Deus é incompreensível. Deus é inconhecível. Pastor, procura essa, eu vou lhe provar que ninguém conhece. Jó 36:26. Eis que ele é grande e incompreensível. Não sabemos o dia que ele nasceu e nem a data que ele completa ano. Ele é bem fraquinho. Aí Paulo disse em 1 Coríntios 13:12 que nós o conhecemos em partes. E sabe quais as partes que a gente conhece dele? Romanos 1:19. É aquilo que de Deus se pode conhecer. Então parece que ele passa só o mel na boca da gente assim. Ele diz assim: é só isso aqui que tu pode conhecer e acabou. Sabe por quê? Porque ele é grande demais. Você quer ver? Olha, Jó capítulo 11, versículo 8 e 9. A sabedoria dele é alta como os céus, mais profunda do que o inferno, mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Esse é o Deus da Assembleia de Deus de Lagoa Nova. Jó capítulo 5, verso 9. Olha o que Jó diz: ele faz coisas tão tremendas que eu não consigo contar, maravilhas tal que eu não sei nem falo nada. É grande ou não é? É grande demais. Olha para ele, olha para ele. Olha, Jó 38:36. Ele chama os raios, pastor Pinheiro, pelo nome. Os raios se apresentam diante dele e dizem: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Olhe para ele. Estou sentindo a presença dele aqui. Tem alguém comigo aqui, mano? Ele é grande, não é? E
26, no verso 7. João 26, quando? Está escrito assim, ó. Ele criou o norte e o sul, e sustenta a terra sobre o nada. Irmão, eu fico doidinho com a Bíblia, irmão. Escute, vou dizer de novo. Ele criou o norte e o sul, e sustenta a terra sobre o nada. Pastor Pinheiro, obreiros, sabe aqueles pesquisadores que usam de fundo de garrafa? Aqueles caras mesmo, passaram 15 anos para descobrir que a terra estava sustentada sobre o nada. Se eu tivesse lá, minha cunhada em Maryland, eu tinha que perder o tempo porque quiseram. Eles iam dizer para mim, por que, menino? Eu disse, porque eu sei o que sustenta a terra. Ele disse, sério, eu não ia ler a minha Bíblia, ia ler a Bíblia dele, porque eles têm e pulando, porque eu já disse, sou pentecostal e não nega raça. Ia no escritório, sei lá, onde eu estivesse, até na massa, e citar Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe por que você está de pé aqui hoje? Com a palavra de Deus. Amém? E aí, vai tirar a visão dele? Ou vai continuar olhando para ele? Amém? Vamos lá, continuar olhando? Segundo, primeiro a gente tem que olhar para quem? Para quem? Pronto, agora vai porque é pedagógico. Sabe pedagógico? Dá um toque no irmão que vai agora. Diga assim, olha para ele. Amém? Bora mais um tantinho, como é que na nossa terra agora? Bora mais um tantinho. Segundo, eu não posso apenas olhar para a pessoa, Senhor, Deus, que habita onde? Nos céus. Aonde? Na sua soberania. Segundo, eu tenho que olhar, sabe para quê? Em Deus. Preste atenção, irmão, que isso aqui é fantástico, melhor do que uma rede de esgoto 1 milhão de vezes. Olha o verso 2. Olha o que ele diz assim, ó. Assim, presta atenção, assim como os olhos dos servos olham para as mãos dos seus senhores, e os olhos das suas servas olham para as mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos atentam. A palavra atentam aqui no original é fixo. Sabe o que é fixar? É não mover o olhar. Atentam para o Senhor. A gente não pode apenas olhar para a pessoa, a gente tem que olhar em segundo lugar para as mãos do Senhor. Mas por que isso aqui, pastor Pinheiro, obreiro da igreja? Sabe por quê? Na cultura do Oriente, nesse período, os senhores davam ordem aos seus servos e servas, senhores aos servos, senhoras às servas, através das mãos. Eles não falavam, eles transmitiam as ordens através das mãos. Um simples gesto movido pelo Senhor e pelas senhoras, os servos tinham tanta afinidade, proximidade, particularidade com os seus senhores e suas senhoras, que entendiam as ordens, o direcionamento, sem ele falar. Isso é grande demais, isso é genial. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho que olhar para as mãos de Deus. Oh glória, as mãos de Deus. Sabe qual é o problema? Vou ter que falar um negocinho. É que existem pessoas que não conseguem ficar nas mãos de Deus e estão nas mãos dos homens e nas mãos do povo. Olha para cá. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão do homem, ou você está na mão do povo. Vou repetir. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão dos homens, ou você está na mão do povo. Explica, pastor. Na mão de Deus ele te guia, na mão do homem ele te manipula, na mão do povo ele te escraviza. Então eu não quero ser escravo e nem manipulado, eu quero ser dirigido pelas mãos do valente de Jacó, aquele que nos ensina. Sabe por que eu e você devemos olhar para a mão? Porque a mão é grande. Aleluia! Lembra de Ezequiel 37? Veio sobre mim a mão do Senhor. A grandeza está aqui. E me levou. Quando a mão vem, a mão leva. Quando a mão desce, a mão dirige. Tem gente querendo ser dirigido por si mesmo e se
se dá mal, é a mão de Deus quem leva. Quando João Batista nasceu, ficou a incógnita do ar: o que esse menino vai ser? Parece que eu estava do lado de alguém quando disseram assim, Lucas 1,67, parte C. O que esse menino vai ser, eu não sei. Só sei de uma coisa: a mão de Deus está sobre ele. A mão de Deus está sobre ele. A mão de Deus está sobre ele. Lembra da igreja primitiva, na fase da igreja em Antioquia, em Atos 11, 21, o texto dizia: a mão do Senhor era com eles. Sabe por que Lagoa Danta, irmão, está pipando, como diz lá no Paraná, está arrochada de Jesus aqui? Por causa da mão do Senhor, por causa da mão. Sabe por que eu estou de pé? Por causa da mão do Senhor, a mão do Senhor. Amém? É a mão do Senhor. Agora, olha, a mão do Senhor, ela nos ensina pelo menos 4 lições. Quantas lições? Quantas lições? 4. Primeiro, a mão do Senhor, ela reflete ação. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20 e o verso 6. Em nós, não há força, mas nas tuas mãos há, do verbo haver, tem força e poder. Força e poder. Irmão, Deus está pronto para fazer algo extraordinário na sua vida, neste culto da restauração, porque a sua mão é ação. Ela vem Isaías e disse, 43:13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo ação, operando ação, ninguém impedirá. Receba a ação de meu. Tiver dificuldade aí, a mão de Deus quebra hoje, porque é ação. Amém? Segundo, por que eu tenho que olhar para as mãos? Porque a mão de Deus fala de proteção. Fala de quê? Salmo 139, verso 5. Quem lembra? Ele diz assim: ó, tu me cercas em volta. Aí está escrito assim, pastor Pedro: e põe sobre mim. Não é sobre mim, embaixo de, é sobre mim, em cima de mim, a tua mão. É por isso que o diabo, irmão, olha aqui para mim, é por isso que o diabo, irmão, fica doidinho para te pegar, mas não consegue, porque a mão de Deus. Satanás tem raiva de você, irmão. Satanás tem raiva de você, obreiro. Satanás tem raiva do pastor Pinheiro. Se pudesse, já tinha acabado, Satanás já tem raiva de mim, tem raiva do teu casamento. Satanás tem raiva até da tua gargalhada, do teu sorriso, da tua alegria. Mas ele não pode te destruir, porque está na mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Estou sentindo a presença santa de Jesus. Levante as suas mãos, quem pode, eu já vou continuar a pregar. Mas eu estou sentindo uma comunhão com o Espírito de Deus. Jesus quer falar com alguém aqui hoje, dizendo: eu cuido, eu guardo, eu preservo, eu estendo a mão, eu faço. Receba agora a presença de Deus. Eu creio, meu Deus. Aleluia! Aqui, eu tenho 3 presentes lindos que Jesus me deu, a minha esposa e os nossos 2 filhos. Eu cheguei no Paraná em 2018, quase eu perco os 3. O meu mais velho quase morreu nos meus braços por uma ação maligna. Como uma semana depois o outro, eu tenho certeza que aquele pequeno morreu, porque eu coloquei a mão no peito dele, eu não sentia o peito dele, e eu gritei: Jesus, socorre meu filho. O Senhor me trouxe para cá, Jesus, para me fazer passar tudo isso. E o meu filho voltou, pastor Pinheiro. No mesmo ano que a gente foi contratado para dirigir a igreja, Satanás, irmão, tentou matar a minha esposa. Ai, irmão, Satanás tenta de tudo para derrubar, mas não conta com ele. Ele não sabe que a mão de Deus missão, a gente chora, a gente geme, a gente padece, mas é o que eu disse: quanto mais
A mão do Senhor está sobre a tua casa, irmãos, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui, irmãos. Saia daqui com a certeza que Ele está cuidando dos teus. Ele está guardando, é o Senhor que está falando aqui nesta noite. Olha para a mão do Senhor descendo, porque a mão do Senhor te dirige. Salmo 139, verso 10, a parte A diz: até ali a tua mão me guiará. Crente não é dirigido por horóscopo, crente não é dirigido por partido A, partido B, presidente A, presidente C, senador A, senador C. Crente é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A mão de Deus fala de sustentação. Salmo 139, verso 10, a parte B, ele diz: até ali a tua mão nos sustentará. Você está de pé porque Deus te sustentou. Aleluia. Eu vou terminar agora, que eu não quero romper a hora, eu quero fazer uma oração para a igreja. Primeiro a gente olha para Deus, sim ou não? Segundo, a gente olha para quem? Para o que de Deus, irmãos? Para o que de Deus, irmãos? Terceiro, eu finalizo agora. Eu e você, nós temos que olhar para a misericórdia de Deus. Está escrito aqui, ó: tem piedade de nós, 3 vezes, porque estão zombando de nós. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para as suas mãos, eu também não posso perder o foco de olhar para as suas misericórdias. Gente, e lendo a Bíblia, eu descobri que misericórdia nunca trata na nossa vida no singular, é sempre no plural, nunca é no singular. Você quer ver? Salmo 51, verso 1, o que Davi disse? Tem misericórdia de mim, segundo as suas muitas misericórdias. Salmo 119, verso 116, o salmista disse: as tuas misericórdias são abundantes. O que diz Lamentações 3, 22 e 23 e o 24? Está no plural: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas, escute, novas são a cada manhã. Escute, não é a Bíblia que é nova, como muita gente diz, é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã para me atender e te atender. Não entendi, pastor Welton? Tem misericórdia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, virou. Tem misericórdia. Satanás arquiteta planos de derrota contra ti, mas tem misericórdia. Dá 23 horas, 59 minutos e 58 segundos. A secretaria pesada do inferno vem para você, para te derrubar. Ainda meia-noite, a misericórdia de Deus entra na frente. Satanás e a sua secretaria bate a testa, e a misericórdia de Deus nos abraça, nos abraça, nos abraça. Você acordou hoje por causa da misericórdia. Pastor, eu estou com dor aqui hoje, mas a misericórdia de Deus te coloca de pé. Você tomou café hoje por causa da misericórdia. Você almoçou por causa da misericórdia. Você tomou um chazinho da tarde e veio para o culto. Você é crente por causa da misericórdia, é porque você ora muito. Pastor, o senhor prega não é por causa da minha inteligência, é a misericórdia. Pastor Pinheiro é pastor há muitos anos, experiente por causa da misericórdia. Você está aqui por causa da misericórdia. Tirou a misericórdia, não sobra nada, não sobra nada, não sobra nada. Por isso a igreja está triunfante por causa da misericórdia.
irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Alguém compreendeu a palavra aqui nesta noite? Irmãos, eu não costumo fazer muito isso, mas eu estou com vontade aqui, uma direção de Deus de fazer. Só aqueles que precisam de uma ação misericordiosa de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Se você crê, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você crê em cura divina, venha, Jesus pode curar daqui agora. Nós estávamos lá em Macau domingo, Jesus curou lá no culto, irmão, na direção dele. Oh, glória a Deus. Jesus pode curar as suas enfermidades aqui hoje, Ele quer. Ele pode abrir as portas que estão fechadas aqui hoje. Eu creio. Ele pode te dar um banho de graça, poder e mudar a tua direção. Ele pode mover a tua vida de maneira extraordinária em todas as direções da sua vontade. Eu quero, em nome de Jesus, declarar nessa noite, pelo poder da palavra, que você vai ser encharcada pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos, abra o seu coração. O pregador não faz nada, mas é a palavra e a ação do Espírito quem faz. Eu vou esperar você orar aí ao Senhor por 1 ou 2 minutos, porque Jesus pode nessa noite fazer um milagre grande na sua existência, no seu corpo físico, na sua alma. Se prepare, mulher, homem, jovem, moça, rapaz, obreiro, porque a ação de Deus vem sobre nós aqui agora. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pela vida do pastor Pierre e da irmã Dinaide. Muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado pela sua graça. Senhor, nos enche aqui agora. Senhor, move-nos aqui agora. Senhor, trata-nos aqui agora. Senhor, enche o coração da tua igreja. Se houver, ó Pai querido, um coração quebrantado e contrito, enche agora, abraça corações aflitos, almas amarguradas, espíritos servis, queima com a sua graça, enche agora, enche você. Senhor, que Ele tenha o controle de tudo. O Senhor está restaurando
Deus visita os teus. Deus visita a tua casa. Deus visita a tua família. Deus visita teu lar. Deus visita teus negócios. Deus visita o teu emocional essa noite. Ele vai tratar com teu marido. Vai tratar com teus filhos. Vai tratar com os teus. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode permanecer aqui mesmo, irmão. Pode permanecer. Amém? Quantos desejam que o pastor Elton volte outra vez aqui? Só quem deseja diz amém. Pastor Elton, Deus abençoe. Muito obrigado. Ricamente, Manquese, Deus abençoe. Lemuel e Lemuel. Queridos, amanhã, virtude do trabalho terreno para hoje, amanhã não tem trabalho, tá bom? Agora, sexta-feira tem. Não falta sexta-feira. Irmãos, o ano está certo, segundo. Mas não vamos confiar muito no ônibus. Quem tiver carro, por exemplo, só um exemplo de um amigo. Um amigo leva o carro dele cheio. Eu levo o meu cheio. Manlovo leva o carro dele cheio. Irmão Marcial leva o carro cheio. Lucílio leva o carro cheio. Cada crente aqui leva o carro cheio. Sábado, nós vamos um peso ali para a Nova Cruz. É o culto de despedida do nosso pastor supervisor. Amém? Não sabemos ainda quem será o próximo, né, irmãos? Mas estaremos ali em peso, no nome de Jesus, apoiando o nosso pastor. Amém, irmãos? Quem entendeu diz amém? Amém. Quem não deu nome, vem aqui para frente da igreja sábado, 5h30 da tarde. Eu não vou estar aqui, vou estar na reunião de tarde, mas quem estiver aqui vai, o prefeito José vai também, Carlinhos vai, todo mundo vai. Amém? Em nome de Jesus, Jailton vai ser festa lá em nome de Jesus. Começa de 6h30 lá, irmão. Vamos chegar depois de 6h30, antes. Amém? Quem ainda quer oração diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos convidar o irmão Lucílio para orar, agradecendo a Deus pelo